Cumprindo decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Paulo Maluf se entrega à Polícia Federal em São Paulo para dar início ao cumprimento da pena. E você vai ver também. Polícia Federal desarticula a associação criminosa responsável pelo assalto à agência dos Correios do bairro Jurunas, em Belém do Pará. Ministro Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva de investigados para interrogatório. TST homologa acordo entre o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos. CNJ e Exército promovem destruição de cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns da Justiça no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O deputado federal Paulo Maluf, de 86 anos, se apresentou hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo para se entregar e acatar a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que determinou o início do cumprimento da pena. Evne Araújo, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A determinação do ministro Edson Fachin é de que a pena de 7 anos e 9 meses seja cumprida em regime inicialmente fechado. Paulo Maluf se apresentou à Polícia Federal em São Paulo hoje por volta de 9 horas da manhã. Às 11 passou por exame de corpo de delito e deve ser transferido aqui para Brasília. O deputado federal havia sido condenado em maio pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele teria desviado cerca de R$1 bilhão em verbas destinadas a obras públicas entre os anos de 1993 e 1996, quando era prefeito da cidade de São Paulo. A defesa de Maluf disse que vai questionar a decisão do ministro Edson Fachin. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O Ministério Público Federal no Piauí denunciou uma organização criminosa por desviar mais de R$2 milhões do INSS. Todo esse prejuízo foi causado por apenas 2 pessoas, um contador e uma farmacêutica. A dupla agia assim, eles inventavam pessoas físicas com documentos falsos, certidão de nascimento, RG, carteira de trabalho e por aí vai. Depois disso, eles estabeleciam um vínculo com a Previdência Social e, em seguida, com uma certidão de óbito também falsa, faziam o pedido do benefício de pensão por morte. O Ministério Público pediu a manutenção da prisão preventiva dos 2, além da condenação por diversos crimes: estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão, mais multa. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro de candidatura de Marcos Ayrton de Araújo como prefeito da cidade de Lençóis, na Bahia. Ele havia sido cassado por improbidade administrativa, mas estava no cargo graças a uma liminar. Para os ministros, Marcos Ayrton obteve liminar no último dia do prazo de diplomação, em 19 de dezembro de 2016, o que afastou sua inelegibilidade devido à rejeição de contas públicas, por suposto ato doloso de improbidade administrativa. Ao apresentar voto vista na sessão, o ministro Carlos Orbá afirmou, mesmo ao ser afastada a liminar após 19 de dezembro, o candidato estava elegível na data da diplomação. Em relação ao especial da coligação Pode Mais, Lençóis Pode Mais, o ministro Edmar Gonzaga assentou que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que o Instituto de Intervenção de Terceiro Prejudicado não se aplica aos processos de registro de candidatura e aí não conheceu do recurso, no que eu estou acompanhando Sua Excelência. Ao votar por acolher o recurso, o ministro Carlos Orbá afirmou: a questão da má-fé não foi abordada junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. De acordo com a jurisprudência do TSE, fato superveniente ao último dia para o prazo final da diplomação dos eleitos não tem o condão de modificar a situação consolidada até essa data. Os demais ministros da Corte acompanharam a divergência e mantiveram Marcos Ayrton Alves de Araújo como prefeito da cidade baiana de Lençóis. O filho de uma moradora de rua vai permanecer em um abrigo até que a investigação de adoção ilegal da criança seja concluída. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ decidiram de forma unânime manter uma criança de 1 ano de idade em um abrigo. Para a turma, o bebê foi adotado ilegalmente.
De acordo com o processo, a criança nascida em 2016 foi acolhida por um casal que fez acordo com a mãe biológica, moradora de rua. A mulher usou barriga falsa para fingir a gravidez e o homem registrou o bebê como seu filho. A moradora de rua já havia deixado outra criança com o casal, que tinha a guarda do menino há mais de 6 anos. Diante da adoção irregular, o Ministério Público determinou abertura de processo para investigação de paternidade e a Justiça Estadual decidiu pelo acolhimento do bebê em um abrigo para evitar vínculo afetivo com a família. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, não reconheceu o pedido do homem de ficar com a criança. Ele considerou que há indícios de fraude na adoção, de pagamento pela menor e de simulação de gravidez. Para o ministro, a criança deve permanecer em abrigo porque as condutas e padrões éticos da família substituta não são recomendáveis para o desenvolvimento sadio do bebê. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Saque Fácil, com o objetivo de prender e desarticular uma associação criminosa responsável pelo assalto à agência dos Correios do bairro Jurunas, em Belém do Pará. O roubo aconteceu em novembro e os bandidos levaram R$200 mil em dinheiro. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão. Ao todo, participam da operação 16 policiais federais. A força-tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal no DF ofereceu denúncia e 3 ações civis públicas de improbidade administrativa como resultado de investigações sobre irregularidades e fraudes contra a FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. A reparação pedida em todas as ações totaliza quase R$2 bilhões. E o repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma das fraudes cometidas contra o FUNCEF envolve a venda de salas comerciais e também garagens no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. O grupo investigado teria desviado mais de R$600 mil. Segundo os investigadores, o negócio foi fechado por R$1,5 milhão de reais, mas deveria girar entre R$1.970.000 e R$2.346.000. As outras denúncias são referentes a investimentos em estaleiros e uma empresa do ramo de energia. Na parte dos estaleiros, os investimentos foram de R$141 milhões, mas o grupo não teria observado as regras corretas para fazer esse procedimento e também teria utilizado documentos fraudados. Quanto à empresa do ramo de energia, os investimentos passam de R$400 milhões, mas o Ministério Público Federal afirma que o grupo fez um aporte financeiro que causou prejuízos, então, ao FUNCEF. As denúncias pedem que os investigados sejam punidos de várias formas, entre elas com a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e também pagamento de multa. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministro Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva de investigados para interrogatório. Voltamos em instantes. As farmácias e drogarias de todo o país estão autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a aplicar vacinas. Mas os estabelecimentos precisam se adequar e seguir uma série de normas e qualidade de segurança. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite que farmácias e drogarias ofereçam e apliquem as vacinas. Ao cliente basta pagar pelo serviço. Não é necessário nem prescrição médica, a não ser que a vacina esteja fora do calendário básico. Os procedimentos foram padronizados pela Anvisa e agora devem ser adotados em todo o país. Um regulamento que diz claramente quais são os requisitos, não só nas farmácias, seja numa farmácia, seja numa clínica privada de vacinação, seja numa unidade do Sistema Único de Saúde, os mesmos requisitos técnicos são exigidos. Para oferecer o serviço, a farmácia terá de seguir uma série de normas de qualidade e segurança. A primeira delas é ter inscrição no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. As instalações também devem ser adequadas, com sala exclusiva e refrigerada. E todo o atendimento deve ser feito por um profissional legalmente habilitado. A farmácia deve ainda registrar as informações no cartão de vacinação do paciente. A fiscalização será feita pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. As farmácias que já estão vacinando, as clínicas privadas de vacinação, serviços, inclusive públicos de vacinação, têm um prazo de 6 meses para se adequar a novas regras e, no caso específico da exigência de geladeiras
específicas de vacina que estejam registradas na Anvisa, há um espaço maior de 2 anos para fazer a troca das atuais geladeiras por esse novo tipo de geladeira que permite maior estabilidade na temperatura. O presidente do Sindicato de Farmácias do Distrito Federal diz que o setor está animado com a possibilidade de crescimento, mas garante que há preocupação quanto aos gastos provocados pelas adequações exigidas pela Anvisa. Ele calcula que cada estabelecimento deverá investir cerca de R$700 mil para preparar a estrutura e capacitar profissionais. Seria muito importante que tivesse uma linha de crédito para o investimento na reforma da sala, para adequar a sala às normas da vigilância sanitária. Segundo, se o governo colaborasse com a retirada de alguns impostos nesse produto, o custo seria bem menor e o repasse para o consumidor seria bem menor também. O ministro Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva de investigados para interrogatório numa decisão liminar. A decisão se refere a 2 ações em que o ministro é relator, uma proposta pelo Partido dos Trabalhadores e a outra pela Ordem dos Advogados do Brasil. Para o ministro Gilmar Mendes, a condução coercitiva para o interrogatório é inconstitucional. É uma restrição de liberdade de locomoção e o investigado é tratado como culpado. A decisão ainda será apreciada no plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros. Acidente ambiental, o que define a quem recorrer e como evitar são 3 perguntas básicas que é preciso responder quando se fala em meio ambiente. Pode não parecer, mas os acidentes são mais frequentes do que parecem e o mais importante, nós podemos ajudar a evitar a degradação do meio ambiente com ações simples e diárias. E para falar sobre esse assunto tão importante, converso agora com um especialista em direito ambiental e doutor no assunto, Terence Trenepohl. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, por que a gente está vivendo aí um momento onde esses acidentes ambientais parecem tão comuns? Érica, nós vivemos hoje uma situação de infraestrutura no Brasil há muito esperada por nós e que necessariamente nós conjugamos o desenvolvimento sustentável com projetos de megaprojetos de infraestrutura. Então, necessariamente, em alguns projetos, acidentes acontecerão e a grande atividade que o direito ambiental deve vir a ser utilizada é em mensurá-los, tentar evitar os acidentes e mitigar os efeitos desses acidentes ambientais. Como evitá-los? Na verdade, o Estado dispõe de meios dentro do seu complexo jurídico para controlar as atividades, para que elas não sejam feitas de maneira desenfreada, sem estudos. Então, hoje o Estado tem condições de exigir estudos ambientais, avaliações de impacto ambiental, para que os acidentes ambientais, quando aconteçam, sejam mitigados, eles sejam resolvidos de uma maneira para que os custos ambientais sejam menores para a população afetada. Quando a gente fala de acidente ambiental, a gente lembra logo do acidente de Mariana, né, do rompimento da barragem de Fundão. Inclusive, a gente tem umas imagens que a gente vai rodar agora. Foi um acidente muito grave, inesperado como todo acidente, né? Como que dá para antever um acidente como esse, para prevenir um acidente como esse de Mariana? Na verdade, Érica, o que acontece com muita frequência é que algumas atividades, como atividades de mineração, atividades de exploração de petróleo e gás, a construção de hidrelétricas, projetos de grandes dimensões, elas evidentemente estão sujeitas a acidentes ambientais. A mensuração desses acidentes anteriormente, ela deve ser feita através de estudos de impacto ambiental. Acidentes, a concepção correta do termo, é algo que ocorre fora daquilo que foi previsto pelo órgão ambiental e até mesmo pela iniciativa privada. Eu não quero que o acidente ocorra. Eu vou ter necessariamente um impacto ambiental decorrente de uma obra de infraestrutura. Agora, nós estamos sujeitos a esses acidentes, independentemente do tanto e quanto foi realizado pelo Estado. E as medidas de precaução adotadas pela iniciativa privada, ou seja, pelos empreendedores. Qual é a diferença de dano ambiental desse impacto ambiental que a gente tanto fala? O impacto ambiental, ele necessariamente ocorre em todas as obras de infraestrutura. Eu teria o impacto ambiental, alguns autores mais versados no tema falam em custo ambiental. Então eu teria um custo ambiental por uma atividade, uma duplicação de uma rodovia, como eu disse, uma construção de uma hidrelétrica. Eu teria um custo, necessariamente um impacto, certo? Eu não tenho como mexer com a natureza, com os recursos naturais, sem que haja um impacto. A função do Estado, como eu disse, através da Política Nacional de Meio Ambiente, é mensurar o impacto negativo, o impacto positivo, conjugá-lo, saber o que é melhor e aí sim autorizar a continuidade do empreendimento. O dano ambiental, ele é previsível, pode ser mitigado, mas ele não é desejável. Então, o dano ambiental, eu considero que o dano ele é um acidente ambiental.
Ele acontece fora da minha previsibilidade. As contrapartidas, as tais condicionantes ambientais, são uma forma de mitigar esses impactos, né? Sem dúvida, de mitigar e de compensar o impacto ambiental decorrente. Como eu disse, se eu tiver uma duplicação de uma estrada, eu certamente vou afetar a população que mora às margens da rodovia. Então eu tenho que, dentro das condicionantes que aquela empresa, que aquela concessionária, ela desenvolvendo o trabalho, eu tenho que compensar o impacto que o meu projeto de infraestrutura vai impactar ou que vai acontecer naquela área. Então eu tenho que, dentro das condicionantes, eu tenho que mitigar os efeitos, tentar evitar, evidentemente, os acidentes e compensar a população diretamente envolvida nessa próxima a essa atividade de infraestrutura. A legislação que rege o tema direito ambiental aí nessa questão tem algum problema? Não, o Brasil tem hoje uma das legislações de direito ambiental mais desenvolvidas do mundo, sem dúvida alguma. Para quem trabalha com o direito americano, o direito inglês, ou a Europa como um todo, nós temos, desde a Constituição de 88, um capítulo específico que poucas constituições no mundo têm. O direito ambiental, o meio ambiente, ele é tratado de forma exaustiva até. Então nós temos um cabedal legislativo muito vasto. O que ocorre é que muitas vezes há uma falta de instrumentalização de órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, e que é uma carência, uma necessidade. Por exemplo, eu vejo investimentos em órgãos ambientais que eu não tinha na década de 80 e que eu tive na década de 90, da mesma forma que hoje eu vejo, exemplo do que é muito em voga hoje, a incrementação da Polícia Federal, os instrumentos que são colocados à disposição da segurança pública. Então, isto é sazonal, é cíclico. O meio ambiente, a legislação é vasta, a legislação é muito rica, mas às vezes os órgãos ambientais eles não estão devidamente municiados com os equipamentos e os elementos para fiscalizar o meio ambiente. E eu estou aqui com 3 obras de autoria do senhor, né? A gente vai mostrar aqui essas obras. Elas são referências aí para o direito ambiental e tratam desses assuntos que a gente conversou aqui, né? É verdade. Algumas delas eu escrevi com autoria com meu pai, que trabalhou muitos anos na área ambiental, conhece bastante. E licenciamento ambiental, como eu disse, previamente a qualquer empreendimento ele tem que ocorrer. Os demais são coletâneas e trabalhos na área ambiental para, na verdade, juntar todo esse cabedal legislativo que você mencionou e oferecer aos estudantes e ao público que trabalha com o meio ambiente algum subsídio legal. Tema muito importante sempre, né? Não só nos dias de hoje, sempre, a preservar o ambiente e saber qual é a legislação que rege esse tema é muito importante. E eu agradeço a participação do senhor aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Érica. Obrigada, até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. CNJ e Exército promovem destruição de cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns da Justiça do Rio de Janeiro. A gente volta já já. A 7ª Vara da Justiça Federal do Amazonas definiu tutela de urgência requerida na ação civil pública, na qual se discutem os danos e ilegalidades nos licenciamentos ambientais que autorizam o garimpo de ouro do Rio Madeira. A decisão da juíza federal, Maria Elisa Andrade, ordenou a suspensão das licenças de operação por considerar que os documentos apresentados demonstram um descumprimento de condicionantes de licenças ambientais que podem provocar danos e colocar em risco a integridade do Rio Madeira, bem como riscos à saúde humana, a biodiversidade e a manutenção do ecossistema amazônico. A liminar acrescentou que os fatos noticiados resultam do descumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção de Minamata, que tem por finalidade proteger a saúde humana, o meio ambiente das emissões de mercúrio e de compostos de mercúrio. O Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo entre o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos. Foi a última homologação realizada em 2017, antes do recesso do Judiciário. A homologação foi presidida pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Eu declaro homologado o presente acordo coletivo de trabalho que deverá ser assinado pelas partes e juntados aos autos. Ficou acordado que os dirigentes sindicais que são empregados das empresas estão autorizados a acessarem as dependências do local de trabalho para desempenharem a atividade sindical em horários pré-determinados, sendo vedada a divulgação de matéria ofensiva e mobilizações que perturbem o ambiente de trabalho. Já os presidentes dos sindicatos, que não forem empregados das empresas,
poderão ter acesso apenas aos refeitórios. Negociação, uma parte cede daqui, a outra dali e chega no consenso. E nós estamos chegando. Para nós é uma vitória histórica, né, a questão do acesso dos dirigentes sindicais nas empresas. Além disso, foi estabelecida contribuição devida às entidades sindicais em assembleias regularmente convocadas, que será descontada da remuneração de empregados filiados e não filiados ao sindicato. Já sobre o reajuste salarial, foi acordado ganho real de 0,5% e manutenção de cláusulas sociais. Esse acordo ele teve como foco principal a questão do aumento real, que eu acho que foi extremamente importante, né, que representa uma retomada não só de uma reposição da inflação, mas sim de aumentos reais, que as empresas fizeram um esforço bastante grande, foram muito sensíveis nesse ponto. E a questão também nós temos renovado as cláusulas atuais da atual convenção coletiva. Uma pessoa com obesidade mórbida terá o tratamento numa clínica de emagrecimento pago pelo plano de saúde. A determinação é do STJ. A decisão é da terceira turma ao julgar recurso especial de um plano de saúde que não queria custear o tratamento de emagrecimento de um usuário. Ao recorrer à justiça, o paciente que tem obesidade mórbida grau 3 alegou insucesso em outras terapias tentadas e afirmou que não poderia se submeter à cirurgia bariátrica. Por possuir outras doenças, o procedimento havia sido descartado por causa do risco de morte. A Justiça da Bahia condenou o plano de saúde a custear a internação do usuário e ainda a pagar indenização por danos morais. No STJ, o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação, não cabe à operadora negar a cobertura. O relator destacou que tal tratamento é fundamental à sobrevida do paciente, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor. De acordo com o ministro, a legislação é clara ao indicar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e lembrou a jurisprudência da Corte, no sentido de que o médico ou profissional habilitado é quem estabelece o tratamento adequado e não o plano de saúde. Desta forma, os ministros mantiveram a decisão que obrigou a operadora a custear o tratamento do paciente, mas afastaram a indenização por danos morais. Em fim de ano, as lotéricas ficam cheias de apostadores que investem na sorte para mudar de vida. Seja com uma cartela ou participando de bolões para aumentar as chances de ganhar, né? Mas é bom ficar atento, apostas em grupo não são regulamentadas. Os prêmios atraem muita gente para fazer uma fezinha. Todos os dias eu jogo. Jogo de uns 5 tipos de jogo. 15 dias é sempre eu jogo, né? Mas arriscar, né? Alguns arriscam pela primeira vez e já fazem planos. A crise que tá, né? Então ver se a gente ganha esse dinheirinho aí para ajudar os parentes, né? Para aumentar as chances, tem quem recorra aos bolões. Mas as apostas em grupo não são regulamentadas e a Caixa Econômica Federal não se responsabiliza pelo jogo. A responsabilidade e decisão de realizar ou não o bolão fica por conta das lotéricas. Este advogado explica que o mais seguro são as apostas feitas entre amigos, que devem ser registradas em cartório com a cota de cada participante. Esse sim é um bolão até garantido, porque tem, além do contrato firmado entre as partes, tem o registro em cartório e cada membro desse grupo fica com uma via desse contrato. Porque o que comprova que você é um participante daquele grupo é o contrato firmado entre as partes e também a cartela emitida pela a loja lotérica. No termo de acordo registrado no cartório, deve constar com detalhes a participação de cada integrante, com documentos e como foi feita a aposta. Nos bolões organizados pelas casas lotéricas, os apostadores podem comprar cotas de apostas. Na Mega Sena, por exemplo, é possível participar de bolão com no mínimo 2 pessoas até 100. Mas a Caixa Econômica Federal recomenda fazer a aposta sozinho. Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador é o portador do bilhete premiado e é aí que mora o perigo. O marceneiro em Joaçaba, Santa Catarina, acusa o patrão de ter ficado com seu bilhete premiado de R$ 55 milhões
dividido em duas apostas, a que seria a dele e a de outro apostador em Rondônia. O marceneiro teria dado R$ 1,50 e as 6 dezenas para o chefe jogar por ele. Mas, segundo o funcionário, o patrão ficou com o prêmio e dividiu com outros 4 parentes para caracterizar um bolão. O marceneiro levou o caso à justiça para bloquear o dinheiro. O dinheiro está bloqueado até que se prove quem é o verdadeiro dono. A prova pode ser feita por várias formas, como documentos e testemunhas. Segundo a Caixa, quando mais de uma pessoa se apresenta para receber o prêmio, ela considera que foi uma aposta solidária e que existe uma relação de confiança entre os participantes. Eu faço só um joguinho. Se tiver que dar, um joguinho só dá. O Conselho Nacional de Justiça e o Exército Brasileiro promoveram a destruição de cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns da Justiça do Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado no Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento no bairro de Deodoro. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, acompanhou a destruição das armas. As armas foram entregues pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como previsto no acordo de cooperação técnica firmado no dia 21 de novembro entre o Exército e o CNJ. Estima-se que até o fim de dezembro, cerca de 100.000 armas de fogo e munições apreendidas, que estão sob a guarda do Poder Judiciário, serão encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição. Em 2017, até o mês de outubro, mais de 170.000 armas já tinham sido destruídas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.